Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Cumprimentando aqui o nosso ex-presidente também, prefeito Moisés de Luzerna. Já cumprimento o Maurício, que foi o primeiro arquivo do país que entrou no sistema de Geoducal, é Luzerna, era aquela telinha também. Não que a gente fique repetindo muito de Luzerna. Cumprimentar São José dos Campos também, São Paulo, a experiência da Visiona, assim como foi apresentado aqui a Geomais. A jornada que a gente faz na vida, no serviço público, na nossa carreira, ela é interessante. Eu lembro que quando foi duplicado a BR-101, ali mais na altura de Palhoça, ficou quando foi duplicado, foi esquecido de fazer uma drenagem. E a primeira chuva que deu, alagou. E teve que cortar as 4 pistas da BR para refazer a drenagem. Então, quando a gente visitou uma experiência na Itália, já fazem mais de 12 anos, e lá a Itália tem todo aquele patrimônio cultural todo georreferenciado, mas pelo subsolo também, porque tem muita instalação de gás, e o estabelecimento, como foi mostrado aqui, quando vai fazer uma construção, o pessoal já sabe onde que tem que pôr o hidrante, é integrado com toda a iniciativa privada. O engenheiro já tem um acesso, ele puxa as plantas a partir desse sistema, e um bombeiro, quando vai fazer um atendimento, ele já sai com o mapa da cidade, com o mapa da Defesa Civil e, inclusive, com a planta do edifício para saber uma orientação de onde pode ser a escada de incêndio. Então, quando a gente foi construindo o projeto do consórcio, ele vinha nessa perspectiva, e o painel que está representado hoje aqui, com iniciativa privada, com conselho de arquitetura, iniciativa própria da startup da prefeitura lá em Luzerna, com projeto já direto um pouco mais tocado com a empresa, que inclusive tem os satélites, ele constitui o que é o sonho, o que é o conjunto e o que pode ser a gestão pública dos municípios. Então, esse é um pouco do que o SIGA busca, essa integração. Claro que no órgão público os processos licitatórios eles são complexos. A decisão de contratar o GEL no SIGA foi tomada em 2015, nós terminamos em 2019. Agradeço a todas as empresas que participaram do pleito. Então, a gente teve uma empresa selecionada para uma das aplicações e uma plataforma que não visa substituir plataformas, mas integrar plataformas. Nós não tínhamos um know-how hoje no consórcio, para justamente fazer essa integração, essa discussão, que é o que a gente está conseguindo fazer agora, de uma forma facilitada para os municípios. Aí quem já conhece o consórcio sabe como é fácil, como é simples. Depois que o SIGA tem o produto, a adesão é dispensada em razão de ser consórcio. Então, compartilhar essa experiência nesse painel, fico muito honrado, um pouco difícil de falar depois de todas essas autoridades, mas a gente vai falar em poucos minutos o que a gente está lançando também aqui no Congresso, que foi a experiência do Plataforma Gel. Então, quando a gente mudou o propósito do consórcio no ano passado, os prefeitos chegaram à conclusão que tornar as cidades inteligentes e sustentáveis é o que realmente o SIGA conseguiria fazer. Porque nenhuma outra instituição, nós somos as cidades. Então, o consórcio é isso, é a união de várias cidades. E aí, dessa forma, as soluções que a gente vem trazendo, vem tentando disponibilizar, no caso da cooperação com o CAL, por exemplo, a solução é fornecida sem custo de uma outra instituição. E, ao mesmo tempo, a gente integra as fiscalizações, é um dos exemplos, como unir essas cidades, pequenas cidades, grandes cidades, nas mesmas soluções. Como o presidente já comentou, faltam só 3 municípios aqui, Robson, no estado. Já era a meta do ano passado também, mas falta um pouquinho, logo a gente vai estar fechando essas últimas 3 cidades. O nosso portfólio com 12 sistemas. E o que foi o SIGA-GEL? Foi justamente um edital pensado em como nós termos essa plataforma, construir essa base de interoperabilidade. Várias pessoas, muitas empresas, nós fizemos chamamento público para entender o que o mercado tinha, adaptar essa história da Europa para o Brasil, que é diferente. Então, a gente teve muitas contribuições, algumas voluntárias, algumas, inclusive, durante o processo licitatório, com vários órgãos, o próprio CREA participou de algumas
de alguns encaminhamentos dentro do processo. Então, a gente construiu uma história baseada um edital com bastante participação. E a ideia, então, de trazer um sistema georreferenciado, onde a gente pudesse ter esse trabalho focado naquilo que os prefeitos inicialmente precisam mais, que é o aumento da arrecadação. Dos nossos consorciados, 129, Robson, manifestaram interesse. Né? Então, esses foram os municípios que hoje podem estar solicitando essa tecnologia. A empresa que venceu o certame, a TOC Soluções, ela já fez as adaptações previstas no edital, inclusive a gente já está lançando, o pessoal está conosco aqui no Congresso, aqui no stand, já fez as adaptações necessárias, incluindo a logo, e que o sistema que a gente definiu em assembleia é chamar de SIGA-GEL. O SIGA-GEL, prefeitos, é justamente essa possibilidade, então, de integrar soluções. Aqui esse é um exemplo do município de Rio Rufino, né, qual a gente agradece o pessoal da M1GEL também, uma outra empresa que tinha feito o serviço, assim como a GEL Mais faz serviço em município e várias outras empresas, né, presidente, cada município tem a sua realidade, exportou os dados que ela já tinha feito o levantamento, o pessoal integrou com a base de dados, e essa plataforma, a continuidade do GEL é algo muito importante, porque uma das dificuldades dos municípios é justamente entre a intercalação de fazer um serviço de levantamento e a continuidade do processo, ter a planta viva. Então, Maiara, no caso do Conselho de Arquitetura, como vocês têm as RRTs em tempo real, é isso que a gente quer integrar na plataforma. Ao invés de eu ficar coletando de alguém, pedindo para alguém mande os documentos, as deliberações, esses são os trabalhos que nós vamos procurar fazer as integrações, porque os sistemas permitem essa integração e essa alimentação em tempo real. E buscando agora esse momento de crise, é claro que o ano que vem já é um ano eleitoral, mas com com uma reanálise do território e a evolução, a dinâmica que as cidades têm, o acompanhamento das construções urbanas, a parte urbana, para efeitos de arrecadação, ela é muito importante e muito significativa. Com um trabalho que pode ser feito tanto pela prefeitura, com um ator local. Nós temos aqui na região também universidades que fazem esse trabalho, além das associações de municípios, em alguns casos. Então, se somam esforços para que se faça essa análise justamente do território, cada um na sua realidade. Né? Então, nós temos municípios com poucas habitações, temos municípios mais rurais. E, inicialmente, o projeto, a parte mais importante é a melhoria da arrecadação tributária, mas as diversas camadas que um sistema de GEL pode trazer é que fazem a diferença para a gestão pública. Então, desde trilhas ecológicas, na parte de turismo, é muito difícil, às vezes, tem muitas oportunidades que elas podem ser criadas a partir de um sistema de geoprocessamento. E, para se pagar, assim como o exemplo foi dado aqui da GEL Mais, sempre começa pelo tributário, digamos, tem um resultado, uma entrega mais objetiva. Uma outra situação que pode se ver aqui é que cada unidade habitacional ela já está linkada lá com o sistema tributário. Então, a gente aproveitou a feira, e isso que foi bacana, essa dinâmica do evento da FECAM, onde estavam aqui todas as empresas, praticamente todas as empresas que têm os sistemas tributários. Então, a gente começou conversa, né, com cada uma delas, né, presidente? Já tivemos essas conversas também no ano passado, que não pode acontecer mais de alguém que trabalha lá no município alimentar um sistema num lugar, alimentar um segundo sistema, alimentar um terceiro sistema. Então, a nossa proposta, o nosso convite a todos os que têm sistemas de tecnologia, seja de GEL, seja da parte tributária, seja dos órgãos públicos, que também temos dificuldade de acessar. O convênio com a Receita Federal, que é a nossa parceira no evento do Simples, demorou 6 anos para ser assinado. Então, entre órgãos públicos, entre órgãos privados, essa busca pela melhoria ela é muito importante na administração pública. Então, aqui a gente consegue ver as várias formas de acessar e, inclusive, uma preocupação que nós tivemos durante todo o edital foi de que o sistema não precisasse ter instalações, compras de licenças adicionais, funcionasse todo pela internet, e isso traz um custo e uma segurança aí para toda a gestão pública. Aqui, informações básicas de cadastro relacionado. Então, o geoprocessamento,
todo mundo que deve estar nessa plateia deve estar interessado nisso, já conhece. Ele é basicamente a mesma, a gente consegue converter qualquer informação que está numa tabela, um registro, um nome, e ele vai ter uma informação no espaço. Né? Então, essa que é a grande diferença. E uma vez que eu tenho essa informação no espaço, eu consigo referenciar isso com uma outra camada. Então, essa é um apelo que a gente queria comentar, e quando a organização do evento estava pensando essa plenária, a gente disse, olha, vamos botar todo mundo na mesma mesa. E talvez vocês não tenham entendido o formato no início, mas no final eu queria chamar a atenção para o sentido dessa mesa, é que no GEL nós não precisamos ter competidores, nós temos pessoas que compartilham informação, porque a informação tributária serve para um órgão, mas ela pode estar com uma camada de vegetação, pode estar com uma camada de planejamento urbano, de plano diretor, e são camadas, e tem uma palavrinha-chave nesse negócio que chama interoperabilidade. A interoperabilidade permite que sistemas conversem. Então, a base de dados da Celesc, a base de dados da Casan, prefeitos. Então, ao invés de a gente soltar uma retroescavadeira lá na cidade quando furar ou quebrar um cano, a gente poderia ter todas essas informações num único sistema e os agentes evitando aí um grande volume de desperdício público. Um diferencial que vem junto com o que a gente está contratando, o que fez a contratação, que a TOC Soluções foi a empresa vencedora do certame, é a produção de informações para a gestão. Então, além daquele GEL, aquele tributo, integrar com as diversas plataformas de informação, não só do sentido geográfico, mas cruzar informações econômicas, por exemplo, quantas empresas estão sediadas no meu município, e criar um tipo de identificação, Moisés, mais visual. Então, não de quem só está navegando no GEL, mas esse é um exemplo de como pode essa informação estar sendo produzida a partir do geoprocessamento. O resultado do processo licitatório foi lançado o economizômetro aqui, né, presidente? A gente está com o presidente do Sim Catarina e o presidente é do SIGA. O Sim Catarina passou de 10 milhões, o SIGA fechou 60 milhões já de economia esse ano e não contabilizou essa licitação, que foi um resultado de 11 milhões. Eu queria agradecer mais uma vez aqui as empresas que participaram do processo, foi uma disputa acirrada, mas pela contratação coletiva, então nós conseguimos ter um diferencial do valor, porque ao invés de participar de 129 processos licitatórios, que foi o caso desse edital, a empresa detentora que venceu o edital vai ter custos, obviamente, menores, né, em relação ao processamento. Então, nós tivemos esse resultado no processo de mais de 11 milhões, 43% de redução. E aí, aos prefeitos, aos interessados, agora não precisa um segundo processo licitatório, e sim adesão à contratação do que é o SIGA. Eu tenho aqui uma tabela de valores, mas os municípios que têm interesse em aderir ao projeto do geoprocessamento lá do consórcio podem fazer o contato, né, receberam a cartinha, a informação lá para os seus gabinetes, e a gente fica à disposição. Então, eu queria reforçar aqui, em nome de todos os participantes da feira, todos os municípios, as empresas também, os outros órgãos de governo que estão presentes, essas 3 palavras no geoprocessamento: a interoperabilidade, a parceria e a integração. Essa chave de conexão entre nós temos que pensar na sociedade, temos que pensar nas pessoas e na economia de custos. Todos os órgãos, os recursos estão cada vez menores. E a solução para como não se vai ter mais recursos é tecnologia, inovação, parceria. E no caso do GEL fica muito fácil de fazer isso, porque um sistema não precisa ficar dono da informação do outro sistema. Basta que a gente coopere, que a gente troque as informações. E uma das grandes previsões que a gente tem em todos os processos do SIGA é que a gente tem a possibilidade de ficar com a tecnologia no final do processo e dar continuidade, e sim somar, fazer essas conexões entre os vários órgãos que nós temos na gestão pública. Então, eu queria deixar aqui o contato, né? Todo mundo já conhece, queria agradecer a oportunidade aqui também, àqueles que ficaram até esse momento, né, aguardando aqui e assistindo essa apresentação. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos.